Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para fazer uma gravação, um vídeo muito interessante de um assunto que acaba sendo um pouco polêmico. Por que esse assunto é polêmico? Porque as pessoas eles estão combatendo muito a questão hoje da questão do dízimo, dizendo que o dízimo é uma prática somente do Antigo Testamento e não do Novo Testamento, alegando que Jesus ele nunca falou de dízimo, nem os demais apóstolos, como Paulo e os demais. Embora a Bíblia ela relata alguns trechos, isolados, como por exemplo em Mateus 23, Jesus fazendo uma menção ali do dízimo, quando ele fala com os fariseus sobre a questão que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E eles davam o dízimo do endro, do coentro e do cominho, mas eles negligenciavam as coisas mais importantes da lei, que era a fé e a caridade, o amor ao próximo. Então, na verdade, Jesus ali não está nem apoiando e nem criticando. Ele estava dizendo que, depois no outro texto, no outro versículo, Jesus fala que deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. Ou seja, Jesus acabou dizendo que eles deveriam continuar dando o dízimo, mas não esquecendo do que é mais importante, que no caso é ajudar o próximo, ajudar as pessoas carentes, essas coisas todas que Jesus estava explicando. Mas a grande verdade é que a base do dízimo no Novo Testamento é bem clara. A base do dízimo no Novo Testamento é Abraão e não Moisés. A lei do dízimo, o dízimo entrou na lei, mas na verdade o dízimo é antes da lei. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre Abraão, sobre a fé, em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios e outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo, e até Jesus chegou a falar alguma coisa sobre Abraão, a gente nota que Abraão é o grande modelo da fé. Então, o grande modelo da fé, na verdade, não é Moisés, mas é Abraão, porque Abraão ele fez tudo pela fé, sem que não houvesse nenhum mandamento, nenhuma ordem, sem que houvesse nada escrito. Então ele deu pela fé. E a Bíblia no Novo Testamento nos estimula a ter uma fé como a de Abraão. Por exemplo, ele ofereceu o seu próprio filho. Abraão, ele deu o dízimo, a Melquisedeque, que é um símbolo de Cristo, um tipo de Cristo. Aliás, as pessoas confundem Melquisedeque e pensam que Melquisedeque foi uma figura real, uma figura que na verdade fosse uma pessoa que verdadeiramente existiu, mas a Bíblia está cheia de símbolos, de figuras, de metáforas, E não necessariamente Melquisedeque existiu pessoalmente, de forma pessoal. Melquisedeque entrou ali como uma figura de Cristo. Na verdade, a Bíblia fala dele lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala que ele não tem genealogia, não se sabe quem é seu pai, sua mãe, a sua descendência. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque Jesus também, a genealogia espiritual de Jesus, ela é igual de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um símbolo de Cristo. Então, na verdade, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, ou seja, para um símbolo de Cristo. Então, na verdade, o dízimo no Novo Testamento,
a base do dízimo no Novo Testamento não é a lei, né? Aquilo que está lá em Malaquias, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O grande símbolo e o grande exemplo de fé do dízimo, no caso, é Abraão. Então você vê lá no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, Paulo falando de Abraão, sobre a fé de Abraão, do início até o final, até o fim. Depois no capítulo 5, depois no capítulo 6, vários textos nós encontramos Paulo dando uma referência sobre Abraão, sobre o modelo de fé. Então, Abraão, ele deu o dízimo. Então, na verdade, não precisou de lei para ele dar o dízimo. No nosso caso, nós também não damos o dízimo por causa da lei. Nós damos o dízimo por causa da fé e não por causa da lei. É isso que as pessoas têm que entender, que não é porque existe uma obrigação. Ninguém é obrigado a dar dízimo. O dízimo não é algo que se cobra de ninguém. O dízimo não é algo que você tem que pagar o dízimo. Você não paga dízimo. E ninguém pode cobrar dízimo de ninguém. Ah, eu vim te cobrar o dízimo. Não existe isso. Quem faz isso está errado. Dízimo é algo voluntário, é algo de fé. E se a pessoa tem fé para dar, ele vai dar. Se ele não tem, ele não vai dar. E também, se ele também não der, porque a gente também não pode nem dizer que ele não tem fé, né? Porque ele pode não ter fé na questão do dízimo, mas ele tem fé para outras coisas. Então, na verdade, a fé é algo assim que a gente não pode discutir com ninguém e reclamar porque uma pessoa tem e outra não tem. E a Bíblia diz que a fé é um dom e Deus dá a quem Ele quiser. Então, na verdade, tem pessoas que ele não vai chegar ao nível de ter a fé para dar o dízimo. Mas ele tem fé para outras coisas que eu não tenho. Tem gente que tem fé, que não tem fé para dar o dízimo. Mas tem fé para outras coisas. E eu, por exemplo, tem coisa que eu não tenho fé para fazer. Entendeu? Então nem tudo eu tenho fé para fazer. Tem gente que tem fé para fazer e outras não têm fé. Então quem tem não pode criticar quem não tem e nem julgar quem tem. Então, na verdade, é que Paulo fala lá em Romanos 14. Se o teu irmão come carne, né, se o teu irmão se escandaliza porque você come carne, você não deve desprezar o teu irmão, porque foi Jesus que morreu por ele. Então a Bíblia ela tem muita referência sobre essas questões para a gente saber lidar com o irmão, que às vezes ele não tem aquele entendimento ainda para ele ser um dizimista, embora o dízimo universalmente é uma prática conhecida de muita gente e praticada por muitas pessoas, até aquela pessoa que não tem uma religião ou até um segmento religioso que ele segue, uma igreja, alguma coisa parecida. Às vezes ele é um dizimista de forma diferente, ele não dá o dízimo na igreja porque ele não crê que deve dar na igreja, mas ele dá para uma instituição, ele dá para uma outra, algo que ele acredita, né? Ele separa aqueles 10% e faz. Então, na verdade, agora, se uma pessoa é membro de uma igreja, ele deve entregar o dízimo aonde ele congrega. Ele não pode entregar o dízimo em outro lugar. Se ele congrega ali, se ele está sendo alimentado ali, se ele está sendo pastoreado ali, se ele está sendo cuidado ali, ele deve dar o dízimo ali onde ele está sendo tratado, onde ele está sendo cuidado. Se ele precisa ter essa percepção, não é verdade? Porque não tem sentido. Eu estou congregando, eu estou sendo alimentado, eu estou sendo visitado numa igreja. E essa igreja, o meu pastor, né, ele me acompanha, ele me ministra a palavra, né, faz visita quando eu preciso, faz gabinete quando eu solicito, me dá conselho, me dá orientação, me dá ensinamento. Aí eu pego o meu dízimo e dou em outra coisa. Eu preciso acreditar no projeto da minha igreja, acreditar que
o que a igreja vai fazer com aquele dízimo é uma coisa séria, uma coisa de Deus, uma coisa importante. Então eu preciso acreditar no projeto da minha igreja. Se você não acredita no projeto da tua igreja, se você desconfia do que a tua igreja faz com o dinheiro, então você não deve dar o dízimo ali, muito menos congregar naquela igreja. Então, na verdade, tem gente que congrega numa igreja, mas ele é contra os projetos da igreja, contra aquilo que se faz na igreja. Então, na verdade, ele está sendo hipócrita, infiel, injusto, ele está sendo falso, porque, na verdade, ele congrega em determinada igreja, mas dá dízimo para outra instituição, né, como instituições de caridade que existe aí, que eu não vou falar o nome, tem várias, e às vezes a pessoa se sente melhor dando o dízimo para uma instituição onde vai ajudar orfanato, asilos, né? Casa de recuperação, coisa parecida. Embora muitas igrejas trabalhem com esse segmento. Por exemplo, nossa igreja, ela trabalha com assistência social. Nós damos alimento lá para moradores de rua, né? Pessoas carentes e tudo. E na verdade é um trabalho social que a gente faz. Mas o dízimo já é entendido que é uma prática importante até pelos grandes empresários, pelos grandes coaches, né, que existe hoje em dia, eles estimulam os empresários, né, a separarem 10% de tudo que ganham e ajudar uma instituição, seja ela qual for, né? E nós, como evangélicos, damos dízimo porque acreditamos no projeto daquela igreja que nós congregamos. Então, na verdade, nós acreditamos no projeto da igreja. A igreja, Jesus nunca mandou construir templo, tá certo? Ele nunca mandou construir templo nenhum, mas o templo em si, ele é importante porque nós precisamos de um local para administrar o trabalho da igreja, precisamos de um local para reunir, para fazer reunião, para fazer orações, né, para dar palestras, né, para fazer o louvor e adoração. Na verdade, é um local maior, com mais estrutura. Então, na verdade, o dízimo ele serve para construir, né, na verdade, um templo, um local, e posteriormente esse local estando pronto, né, claro que a ênfase não é a obra material, a ênfase sempre será vidas, né? Porque a igreja que não investe em pessoas, ela está caminhando a passos largos para a ruína, para o fracasso, ou seja, fugindo do seu verdadeiro objetivo. Qual o verdadeiro objetivo da igreja? É construir, né? Fazer um montoado de tijolos, de cimento, de pedra, areia? Não. O verdadeiro alvo da igreja são pessoas. Agora, o templo é importante porque nós precisamos ter um local para congregar, para se ajuntar, para estar junto. Então, na verdade, o dízimo é para isso. No Novo Testamento não tem a questão do dízimo. Tem sim. Em vários textos, né, talvez não diga diretamente, a Bíblia fala muito de contribuição, a Bíblia fala muito de ofertas, a Bíblia fala muito de ajuda, né? Contribuição, mas na verdade o que eu quero te falar é que essa ajuda, essa contribuição é justamente para que o projeto da igreja avance, o projeto daquele ministério cresça, avança, vá para frente. Tem gente que não acredita no projeto, mas essa palavra é justamente para aqueles que acreditam, né? Que se você é membro de uma igreja, dê o dízimo naquela igreja. Acredite no projeto do seu pastor. Converse com ele. Pergunte, pastor, qual é a visão da igreja? Pergunte para ele, pastor, como é que se faz? O que está se fazendo com o dinheiro da igreja? Qual é o alvo? Qual é o investimento que a igreja está fazendo? Pergunte para ele. Se o seu pastor for um homem de Deus, um homem honesto, sincero diante de Deus e que realmente tem uma chamada, ele vai ter toda a paciência de explicar para você qual é o alvo e o grande objetivo da contribuição na sua igreja. Então, dízimo é do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é da fé.
Assim como Abraão também ele deu dízimo pela fé, a igreja também dá pela fé. A igreja, o cristão, ele não dá o dízimo, né? Não entrega o dízimo por lei. O cristão, ele entrega o dízimo por fé. Que Deus abençoe tua vida. Eu sou o pastor Paulo César Oliveira. E se você quiser entrar em contato comigo, aqui embaixo, se você estiver no Facebook ou no YouTube, pode entrar em contato comigo. Vou ter o maior prazer de mandar para você estudos e responder as suas perguntas. Deus abençoe, graça e paz.